Boa noite, meus irmãos. É com uma alegria imensa que nos encontramos em mais essa noite, agora às terças-feiras, para darmos continuidade aos nossos estudos. Estudos esses que são básicos, por isso contamos com a colaboração de todos, para que possam antecipadamente ler o livro dos Espíritos, ler o nosso livro do curso, que está bem resumidinho, para que a partir de agora vocês possam interagir conosco no chat. Então, agora vocês podem enviar as suas dúvidas, podem também responder as questões que serão formuladas ao longo das aulas, tá bem? Então, as nossas aulas a partir desta terça-feira tomam um novo rumo. Não só um novo semestre, mas um novo rumo. Contamos com a colaboração de todos vocês para que possamos entrar, né, nessa nova fase juntos. Então, é muito importante a participação de vocês, que inclusive conta como uma presença, tá bom? Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos para que possamos conversar um pouquinho com Jesus. Mestre Jesus, irmão querido e amado, é com muita alegria que nos reunimos em mais essa noite para estudar um pouquinho sobre o seu Evangelho. Envolva a nossa mente e o nosso coração para facilitar o aprendizado. E que nós tenhamos coragem, Senhor, de colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, peço licença para entrar nos seus lares e convido a todos a rememorarem através dessa imagem linda a nossa seara de Jesus. Tanto nos sábados pela manhã, quando chegávamos no curso, quanto no sábado à tarde, quando íamos embora depois de assistirmos à palestra. Então, esse sol é o sol que ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa vida todos os dias, independente de estar um dia nublado, chuvoso, às vezes um pouco frio. O sol vai estar sempre lá nos iluminando. Então, é com esse amor, com esse calor, que nós convidamos vocês para mais um dia de aprendizado. Vamos lá? Bom, meus irmãos, a nossa aula de hoje é a de número 14 do nosso livrinho, tá bom? Ela tem como título A Perfeição Moral, tá bom? Então, dentro da perfeição moral, nós vamos falar um pouco das virtudes, um pouco dos vícios, um pouquinho das paixões, do egoísmo, e vamos finalizar falando dos caracteres do homem de bem e do conhecimento de si mesmo. O astro principal da nossa aula é o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos nos utilizar das questões 893 até a 919A. Então, todos aqueles que quiserem pegar o Livro dos Espíritos para ir acompanhando questão por questão, pegar o livrinho da aula, pegar o seu caderno, o seu lápis para fazer anotações, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Para iniciar, antes de falarmos de virtudes, de vícios, de defeitos, de paixão, é necessário que nós consigamos fazer uma pequena reflexão sobre cada um desses itens. As virtudes, nós falamos muito ao decorrer das nossas aulas. A gente nota muito essa palavra quando estamos estudando, não é? Então, em que consiste a virtude? Então, a virtude é aquelas qualidades morais que nós temos, aquela disposição habitual para o bem, aquele impulso de fazer o bem simplesmente pelo bem. Essa excelência moral, essa força interior, essa retidão, a austeridade. Então, a virtude é aquele conjunto de qualidades morais que todos nós temos e que estamos em busca de melhorá-las. Quando nós falamos de vício, compreende os defeitos do corpo físico. Então, todos aqueles costumes que são censuráveis, que são hábitos perniciosos, hábitos que maltratam o nosso corpo físico. E nós sabemos que o corpo físico é um templo sagrado. Então, se nós estamos aqui precisando deste corpo, precisamos cuidá-los, não é? Evitando os vícios tais como o fumo, o álcool,
né? As drogas, lícitas ou ilícitas, a gula, os excessos, o abuso, os abusos sexuais, não é? Então, os vícios, eles são entendidos como esses desregramentos de conduta. Então, aqueles vícios, né, são os físicos, tá bom? Já os defeitos são os morais. Olha que interessante, né? Então, o Livro dos Espíritos conceitua muito bem. Eles falam que os defeitos, eles são aquelas imperfeições ou desvios das leis morais. Então, aí está enraizado uma série de questões que nós também falamos muito e ouvimos muito durante os nossos estudos. É o orgulho, é a vaidade, é a arrogância, é o egoísmo, é a maledicência. Então, toda vez que nós temos um apego tremendo às questões materiais, quando nós somos pessoas ligadas, muito ligadas aos bens materiais, nós sabemos que temos ainda que tratar uma série de vícios e também de defeitos. Então, as virtudes, elas são essas condutas, essas qualidades morais. Enquanto que os vícios são os desregramentos físicos, os defeitos são esses desvios das leis morais. Então, nós falamos que a virtude é o coração saudável. E quando nós nos referimos ao coração, não estamos falando do órgão, né? Mas estamos falando da simbologia que o coração traz. O coração como centro das emoções, como o amor, como essa parte, né, representativa das qualidades morais. Então, as virtudes é o coração saudável, o coração predisposto. Quando nós falamos de vícios, aí nós já estamos falando de um coração doente, um coração ferido, um coração machucado. Quando nós falamos de defeitos, aí nós estamos falando de não ter mais o coração. Quando nós jogamos fora o campo emocional e partimos apenas para o material, o eu acima de tudo. E aí eu tenho uma perguntinha que eu faço a vocês e gostaria muito que vocês interagissem conosco aqui no chat. Então, qual a mais meritória de todas as virtudes? Na sua opinião, tá bom? Qual das virtudes você considera como a mais meritória? Aquela que é a mais importante? Aquela que no campo moral é a que mais alavanca todas as outras? A que impulsiona o ser humano ao seu progresso? Falar de virtudes e também de defeitos nos aparenta uma questão puramente religiosa, puramente doutrinária e às vezes nos leva a um pensamento inclusive dogmático. E aí nós podemos ver que já dizia o poeta, né? Que quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença. Mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair. Para que somar se a gente pode dividir? Eu, francamente, já não quero nem saber de quem não vai, porque tem medo de sofrer. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Observa o quanto de virtudes o poeta nos narra aqui, nesse poema tão pequeno e tão conhecido da maioria de nós, não é? Então, quando ele fala, para que somar se a gente pode dividir? Então, para que enterrar os seus tesouros? Para que guardar virtudes? As virtudes foram feitas para serem trocadas, compartilhadas, e é por isso que nós estamos inseridos em uma sociedade. Seja ela uma micro,
que é a sua família, o seu trabalho, seja ela uma macro, que é a sociedade inteira, o mundo inteiro. Então, nós estamos aqui para colocar os nossos talentos para fora, e é nessa troca que nós adquirimos outras virtudes e vamos percebendo que essa troca ela é salutar, porque tinham virtudes que eu ainda não tinha ou que eu desconhecia ou que estavam lá enterradinhas lá no fundo. E observando o meu irmão, vendo o meu irmão fazendo, eu percebi que também poderia, que também tinha condição, e eu comecei a fazer também. Então, observem que as virtudes, o engrandecimento das virtudes, não é uma fala puramente religiosa, doutrinária, espiritualista, mas é uma importância humana. Nós, enquanto sociedade, precisamos adquirir virtudes para impulsionar o progresso. Então, isso é muito importante para todos nós. Kardec, na questão 895, questiona: além dos defeitos e dos vícios, então, os defeitos, que são os desvios às leis morais, e os vícios, que são os defeitos físicos mesmos, né? Então, o vício no cigarro, nas drogas, lícitas e ilícitas, no aspecto geral. Então, além desses defeitos e desses vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, notem que Kardec está falando, além dos defeitos e dos vícios, todos nós sabemos que são defeitos, né? Mas qual deles mais nos mostra a nossa imperfeição? E os espíritos nos respondem, né? Que a maior imperfeição, ou seja, nós podemos observar o quanto imperfeitos somos, o quanto caminhamos pouco nessas leis morais, quando nós observamos que dentro de nós ainda existe muito interesse pessoal, quando nós ainda estamos muito apegados à matéria. Por quê? Porque se nós temos interesse pessoal, dentro do interesse pessoal, nós observamos que existe egoísmo. E o egoísmo é o maior mal de toda a humanidade. Inclusive, como fala na questão 913, é um dos defeitos mais difíceis de serem tratados, porque o defeito do egoísmo, ele é o maior de todos, mas dentro dele cabe todos os outros defeitos. Então, digamos assim, né? O cume da montanha, que só de cima nós observamos o quanto de imperfeições que vem abaixo dele, né? Então a gente precisa ir tratando devagarzinho. Jesus, o nosso querido mestre amado, da qual Kardec perguntou, né? Qual modelo nós podemos seguir para ter um norte, ter uma direção? E a espiritualidade nos disse: vede Jesus. Jesus que nós temos que dizer e ver e observar e seguir, é esse Jesus Espírito que começou devagarzinho, que foi evoluindo e que hoje não é um espírito perfeito, porque nós sabemos que a perfeição só cabe ao Pai. Mas é um espírito que lutou, que venceu suas más inclinações e que hoje é o governante do nosso planeta. Hoje é o mestre dos mestres, é o nosso querido irmão, da qual nós devemos nos espelhar como guia, como modelo e como exemplo. E ele já nos dizia que para que nós amássemos os nossos inimigos, para que nós fizéssemos o bem a eles, orando por aqueles que nos perseguem. Porque se nós somente amássemos aqueles que também nos amam, que recompensa nós teríamos disso? Ou melhor, que aprendizado teríamos disso? Não é? Se você dá amor e recebe amor, é uma troca muito igualitária. Você fica ali naquela mesmice. Agora, se você dá amor e não recebe amor de volta, desperta em você
todos os defeitos da qual você precisa tratar. Então, toda vez que nós damos amor e recebemos desamor, desperta dentro do nosso coração os nossos defeitos. E como nós vamos lidar com eles? Vamos devolver o desamor com desamor? Ou vamos fazer aqui o que Jesus está nos pedindo? Amar, orar por esses irmãos. Então, Jesus nos fala aqui que sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós sabemos que quando Jesus falava dessa perfeição, ele estava falando dessa perfeição relativa. Mas era o quê? Um impulso para que nós fôssemos observar que Deus, ele não perdoa. E ele não perdoa porque ele não se ofende. E qual de nós pode dizer isso? Eu não preciso te perdoar, porque não me ofendi com aquilo que foi feito. Muitas vezes nós falamos isso, mas não de verdade, não sinceramente, não do fundo do coração. Porque o perdão ainda é muito difícil de ser praticado por nós. Então, quando Jesus nos faz esse convite para que nós devolvamos o desamor com amor, ele está pedindo para que a gente seja caridoso. E nós sabemos que a maior de todas as virtudes é a caridade, porque o egoísmo é a reunião ou a união de todos os defeitos, enquanto que a caridade, ela é a união ou reunião de todas as virtudes. Outra coisa muito importante da gente lembrar é que Jesus dizia que o amor cobre a multidão de pecados, não é? Na verdade, Jesus não dizia, né? Ele exemplificava, porque quem dizia muito isso era Paulo. Mas Jesus não precisava dizer, porque ele era o amor em pessoa. Então todos os seus passos eram amorosos. Todo o seu falar era amoroso, o seu olhar era amoroso. Até mesmo quando Jesus chamava a atenção, ainda assim era amoroso. E nós precisamos nos lembrar quantos irmãos desconhecidos de nós, porque fazem o bem sem interesse pessoal, ou seja, desinteressadamente, de uma maneira natural. Quantos desses irmãos são desconhecidos nossos, mas são conhecidos de Deus? Então, essa é uma reflexão para que nós possamos fazer, porque na maioria das vezes, em um planeta de provas e expiações, nós daremos amor e teremos de volta o desamor. Mas de que adianta ser conhecido aqui e ser desconhecido lá? Enquanto é muito melhor ser desconhecido aqui e ser conhecido pelo nosso Pai. Na questão 907, Kardec pergunta: visto que o princípio das paixões está na natureza, então nós sabemos que os defeitos, eles estão de certa forma na natureza, né? E como que nós conseguimos entender se esse princípio das paixões, esse início de tudo, ele é mal em si mesmo? Como que nós conseguimos entender? E aí, olha a inteligência da espiritualidade. Eles nos falam que esse princípio, ele não é ruim. O ruim é o excesso. O excesso que nós acrescentamos àquela vontade. Então, olha que interessante tudo isso. Um exemplo muito claro é o trabalho e o alimento. O trabalho, ele é importante. Nós somos úteis quando trabalhamos. Nós temos os membros, a inteligência, o cérebro, para quê? Para ser desenvolvido através do trabalho, dessa constante. E o alimento? Nós precisamos nos alimentar. Mas e o excesso do trabalho? E o excesso do alimento? Aí já deixa de ser algo positivo para ser algo negativo. Então, observem que o trabalho e o alimento não é ruim. O ruim é o excesso dele. Então, a paixão em si, ela nos impulsiona.
Ela perde o foco quando nós exageramos, acrescentamos a nossa vontade sobre aquilo. E aí abusamos e causamos mal e fazemos mal para nós mesmos. E aí, ainda é muito interessante, porque nessa questão 908, Kardec pergunta: como definir então o limite em que as paixões elas deixam de ser boas e passam a ser más? E a espiritualidade fala que é sutil, mas eles usam um exemplo muito interessante, que é o exemplo de um cavalo. Então eles falam: as paixões elas são como um cavalo, que é útil quando ele está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Então, imaginemos um cavalo. Quando ele é domado, nós cavalgamos, utilizamos dele para certos tipos de trabalho. Ele está ao nosso benefício, ao nosso favor. Agora, quando é o contrário, você está em cima de um cavalo e esse cavalo é indomado, ele vai te derrubar, ele vai te machucar, ele não vai cumprir as tarefas. Então, é uma linha sutil, mas esse exemplo ele é muito interessante para nós. Quando a gente pensa nessa questão de egoísmo, de vícios e de defeitos, já logo nos surge à mente a parábola do filho pródigo, que inclusive o nosso livro narra aí, né? Então, filho pródigo, a palavra pródigo significa desperdiçador, extravagante. Então, esta parábola de todo o evangelho, de todas as narrativas de Jesus, ela é uma das mais conhecidas. Então, tirando as bem-aventuranças, que às vezes as pessoas não conhecem todas elas, a parábola do filho pródigo todos conhecem, ela é muito conhecida. Então é aquela história de que o pai tinha dois filhos, não é? O mais velho e o mais moço, e chega um determinado momento em que o filho mais moço pede a sua parte da herança e vai embora de casa, e o pai fica ali no convívio com o filho mais velho. Então esse filho mais moço sai com todo aquele dinheiro, muito jovem, muito arrogante, muito despreparado. Ele perde todo o dinheiro com o quê? Com os defeitos que ele tinha. Isso é muito importante nós observarmos que a parábola não fala de vícios, né? A não ser esses defeitos, ou seja, esse abuso das paixões. Então ele usou o sexo de maneira desregrada e chega a um determinado momento que o dinheiro dele acaba. Esse apego à coisa material. Depois que o dinheiro acaba, ele passa a sofrer muito. Então, nesse sofrimento, ele começa a perceber que ele fez bobagem, que o pai tinha tudo o que ele precisava ali. Não havia necessidade dele enfrentar o mundo desse jeito. E o que ele faz? Ele retorna ao lar. E é aí que a gente vai observar um segundo ponto da parábola, que muitas vezes passa desapercebido. Então, o que nós vemos ali? Nós vemos o filho mais velho que ficou com o pai. Mas esse filho, ele era um filho muito ruim também, não é? Porque a gente observa que o filho mais moço, ele é a personificação daquele que se entrega à vida material de uma maneira bem desregrada. Mas a gente vê que o filho mais velho, por exemplo, ele é obediente, ele não sai, ele fica. Mas o que representa esse filho? O egoísmo. Então, olha que interessante. E por que o egoísmo? Porque ele fica não por amor ao pai, mas porque ele quer o quê? Ele quer monopolizar aquela herança, perdão. Então, ele fica com o pai para poder ficar com tudo que o pai tem. E aí, o filho mais novo vai embora, quando o filho volta e o pai o recebe com alegria, com amor. O filho que ficou, que é o mais velho, fica bravo, né? Então ele fala: nossa, esse teu filho? Então ele reduz o irmão a nada, apenas ao filho do pai, né? Então ele reduz o irmão a nada. Então nós observamos o quão é difícil não só esse apego ao campo material, mas principalmente o egoísmo. Então nós observamos muito bem nessa parábola. Quando nós observamos ela por esse lado, porque tem esse outro lado, que é o lado do pai. Então o único que tem o amor, a caridade ali,
o perdão, é o pai. O pai recebe o filho de volta, o pai fala com o mais velho, calma, o meu filho estava perdido, e agora ele viveu, reviveu. Então o pai se regozija com o retorno do filho, mas também com o outro filho que estava ali. E como nós podemos fazer para destruir esses defeitos que muitas vezes ainda estão enraizados em nós? E conquistarmos essas virtudes, esses tesouros que o ladrão não leva, que a ferrugem não corrói, a traça não destrói. Como nós podemos fazer isso? Então, em primeiro lugar, é fazendo aquilo que o nosso mestre pediu o tempo inteiro. É construindo o reino de Deus dentro de você. Jesus nos disse o tempo todo que o reino de Deus não era deste mundo. Então, o reino de Deus é dentro de você, é se modificando todos os dias, buscando primeiro, né, como está escrito lá em Mateus, buscando primeiro este reino, e todo o resto vai ser acrescentado. E por quê? Por misericórdia, por reconhecimento divino. É muito importante desenterrar os nossos talentos. Para que nós queremos humildade, caridade, amor, perdão, se for para ficar guardado dentro de nós? Como nós vamos progredir e, consequentemente, evoluir se nós não colocarmos isso para fora, para o convívio, para a prática, para o auxílio do próximo? Então, nós precisamos nos esforçar para vencer essas más inclinações que são os nossos defeitos, bem como os nossos vícios. Nós precisamos ser abnegados, nós precisamos ter coragem, acreditar em cada um de nós, porque nós sabemos que hoje pode ser difícil, mas amanhã vai ser melhor. E se eu não conseguir hoje, não tem problema, porque eu não desistirei, não desistirei jamais. Eu continuarei me esforçando e vou conseguir. Afinal de contas, o nosso Pai, esse Pai amoroso, esse Pai que perdoa, esse Pai que nos recebe de braços abertos, vai nos dar quantas chances forem necessárias para o nosso aprendizado. Então, praticando o que Santo Agostinho tão bem nos exemplificou, não é? Então, é o conhecimento de nós mesmos, como já dizia, né? O antigo sábio, conhece-te a ti mesmo. Então, Kardec pergunta na 919, qual que é o meio mais prático e mais eficaz, que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E a espiritualidade fala que é exatamente isso. Conhece-te a ti mesmo. Nós sabemos onde está enraizado os nossos defeitos. Nós sabemos. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa nervosa, por que eu vou me envolver em diálogos que fazem com que eu coloque para fora o meu nervosismo? Se eu sei que sou nervoso, eu preciso o tratar. Então, são tantas terapias, são tantas práticas que nós temos hoje em dia para cuidar dos nossos defeitos. Nós sabemos onde eles moram e nós também já sabemos que todos os nossos defeitos estão enraizados no egoísmo. Então, já é uma dica, não é? E Kardec é muito interessante porque Kardec ele era muito detalhista. Então ele entendeu que é o conhece-te a ti mesmo, mas ainda assim ele pergunta, né? Na 919A, que é a nossa última questão de estudo hoje. E ele fala: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, do conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, não é? Olha que interessante, nós não nos conhecemos. Nós não sabemos bem quem somos. Ou se sabemos, o que a gente faz? A gente esconde.
A gente faz de conta que não sabe, que gosta de uma mentirinha, faz de conta que não sabe, que é nervoso, faz de conta que não sabe, que é vaidoso. A gente faz de conta que não sabe. E aí Kardec pergunta, né? Qual que é o meio de conseguir conhecer ou reconhecer esses defeitos que estão dentro de nós? A espiritualidade é tão maravilhosa. A espiritualidade nos faz tão bem e nos quer tão bem que o próprio Santo Agostinho traz a resposta para ele. Olha que coisa linda. Fazei o que eu fazia quando eu vivia aí na terra. Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tinha motivo para de mim se queixar. Olha que maravilha! Já pensou se todos nós, quando deitássemos na nossa cama, fizéssemos essa pequena reflexão? Senhor, deixa eu ver se hoje eu fui justo. Se hoje eu fiz bem para todo mundo, se eu passei por cima de alguém, se alguém tem qualquer motivo para se queixar de mim. Ele interrogava a consciência e ele diz: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então foi se observando, foi se olhando, foi se identificando, foi jogando limpo, colocando para fora. E ele continua: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião, aos nossos mentores queridos, que o esclarecessem, grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, nós sabemos que a função do nosso querido mentor é exatamente nos orientar. Então, se nós pedirmos a ele dinheiro, ele não vai poder nos dar. Mas se nós pedirmos a ele força, se nós pedirmos a ele orientação, sem dúvida nenhuma, ele vai nos auxiliar. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre que fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarieis, sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Então, olha que interessante, interroga a sua consciência. Veja se o outro tivesse feito isso com você, se você ia sentir prazer. É a empatia, é se colocar no lugar do outro. E ele ainda fala, né? É muito interessante quanto a espiritualidade nos ama. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ou entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indignação de um mal que precise ser curado. Então, meus irmãos, olha que interessante que o nosso querido irmão está nos falando. Interroga a sua consciência. Pergunta se hoje mesmo você retornasse para a pátria espiritual, o que Deus acharia das suas atitudes? Será que Deus falaria: meu filho, você foi muito bem lá? Ou ele diria: meu filho, olha, vai ter que voltar mais uma vez, tem muita coisinha ali para reparar. É como a gente fala com a lei de ação e reação. Isso te conforta ou isso te assusta? Para toda ação tem uma reação. Para toda semente lançada vai ter um fruto ou não. Vai ter espinhos. E isso deixa você tranquilo, isso deixa você calmo, deixa você, como o nosso irmão fala aqui, a gente ouve muito, né? Deixa você deitar no travesseiro com a consciência tranquila ou não? Isso te amedronta, te assusta.
Então, meus irmãos, é com essa reflexão que nós ficamos essa noite, não é? De que adianta um evangelho lindo, cheio de conteúdo espiritual, cheio de ensinamento de Jesus, pegando poeira lá na prateleira? De que adianta todo o conhecimento que nós adquirimos? E não estamos falando somente das aulas, não, tá? Estamos falando do conhecimento que adquirimos na vida. De que adianta todo esse conhecimento que adquirimos em outras existências e nessa existência, se nós não estamos colocando em prática? Se nós estamos guardando, enterrando esse tesouro? Vamos nos lembrar que as virtudes, elas são desenvolvidas. Então, quando Jesus fala dos talentos, ele fala de um, mas ele fala de dois, não é? Então, vamos multiplicar os nossos talentos, jogar fora os nossos vícios, os nossos defeitos e ampliar as nossas virtudes. Então é com esse cheiro de flores, com esse campo iluminado de girassóis, que nós encerramos a nossa explanação de hoje, pedindo a todos que firmem um compromisso conosco na próxima semana, na terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Interajam no chat, façam as suas perguntas. Nós, com muito carinho, iremos pesquisar para poder responder a vocês. Lembrem-se sempre que este momento é um momento de transformação. E por que não de adquirir virtudes também? Disciplina, por exemplo, não é? Exercício da paciência. Afinal de contas, às vezes uma aula online não é bem o que a gente está procurando, não é? Então, meus irmãos, este é o nosso convite na noite de hoje. Amamos a cada um de vocês e pedimos a Jesus que os tenha suaves e protegidos na palma de sua mão. Até logo, meus irmãos. Uma boa semana e uma boa noite. Graças a Deus.